Olá, galera! Bom, você já leu sobre as competências na lei orgânica? Se você não teve tempo ainda de fazer essa leitura, eu vim aqui facilitar a tua vida, ok? Vamos agora realizar uma pequena leitura, uma rápida leitura sobre as competências do município, da Câmara Municipal, do prefeito, beleza? Vamos nessa! Sem mais delongas, vamos embora. E lanço um desafio agora. Se esse vídeo conseguir chegar a 1000 visualizações até domingo, até segunda-feira, se chegar até a próxima segunda-feira a 1000 visualizações, farei uma live com uma revisão, beleza? Na primeira semana do mês que vem, de outubro, né? Pronto, se chegar a 1000 visualizações até segunda-feira, faremos uma live na primeira semana de outubro, belezinha? Então vamos nessa, desafio lançado, hein? Deixa logo o teu like aí, vamos embora. Bom, da competência privativa do município, tá? No artigo 49 traz o seguinte: ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Vamos nessa, são muitas atribuições, hein? Preste atenção nos verbos, tá? Legislar sobre assuntos de interesse local, o local já entrega o município, tá bom? Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, né? Elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado. Isso na prova pode vir dizendo que compete à Câmara Municipal elaborar o plano diretor, mas não, quem elabora é o próprio município, beleza? Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual, tá? Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar, de ensino fundamental e de segundo grau, tá bom? Elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas. Preste atenção nos verbos, legislar, suplementar, elaborar, criar, manter, instituir, arrecadar, é tudo uma administração, né? É como se fosse o chefe, o município é o chefe de tudo e manda, ele cria, ele organiza, ele suprime, ele suplementa, ele elabora, tá? Pensa assim quando vier alguma coisa do tipo na prova. Aqui, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Falou em cobrança, município. Dispor sobre a organização, administração e execução dos serviços locais. Dispõe sobre a organização, né? Organizar, que está lá no outro. Dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos. Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único estatutário dos serviços públicos. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos locais. Planejar o uso e execução do solo em seu território, especialmente em sua zona urbana. Estabelecer normas de edificações, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observada a lei federal. Conceder licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviço e quaisquer outros. Cassar a licença que houver concedida ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinar o fechamento do estabelecimento. Certo? Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive a dos concessionários, adquirir bens, inclusive mediante desapropriação, tá? Regular a disposição
distribuição, o traçado e as demais condições dos bens de uso comum, regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos. Isso é uma determinação do município. Fixar os locais de estacionamento de táxis e os demais veículos. Conceder, permitir ou autorizar. Quando você quer alguma coisa na tua casa, quem é a autoridade máxima? A tua mãe ou o teu pai, não é? E aí eles, para você sair, precisam conceder. Alguém precisa permitir e alguém precisa autorizar. Você veja que é sempre um ponto mais alto. São atribuições realmente como se fosse uma empresa de um administrador, tá? Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo e de táxis, fixando as respectivas tarifas. Fixar e sinalizar as zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais. Disciplinar os serviços de cargas e descargas e fixar a tonelagem máxima permitida a veículo que circule em vias municipais. Tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária quando houver. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. Promover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observadas as normas federais pertinentes. Dispor sobre os serviços funerários e de cemitérios. Regular, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Isso aqui tá bem hoje, né? Nas ruas, se alguém quiser fixar cartazes de política, anúncio, qualquer coisa assim, hoje a gente não vê muito isso não, mas antigamente existia bastante. E aí, quem deve regular e autorizar esse tipo de prática é o município, tá? Próximo, prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada. Organizar a manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício de seu poder de polícia administrativa, fiscalizar nos locais de venda, peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios, dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal, dispor sobre o registro, vacinação e captura de animais com a finalidade precípua de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. Tem mais! Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos. Promover os seguintes serviços. E aí tem serviços de mercados, feiras e matadouros, construção e conservação de estradas e caminhos municipais, serviços de transporte coletivo estritamente municipais e serviços de iluminação pública. Regulamentar os serviços de carros de aluguel, inclusive o uso de taxímetro. Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, estabelecendo os prazos de atendimento. E por último, manter contato com as entidades representativas das comunidades situadas na região dos lagos,
autoridades das 3 esferas do governo e quaisquer das entidades nacionais ou estrangeiras cuja atuação e objetivos sejam úteis à integração e desenvolvimento, estimulando o associativismo e dando cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 5º. E aí eu trouxe o parágrafo único, diz que o município de Maricá buscará a integração econômica, política, social e cultural da região dos lagos, objetivando a união com os demais municípios no desenvolvimento e na solução dos problemas regionais, certo? E aí, passamos para a competência comum, porque na prova, provavelmente, ele pode querer te enganar. Você viu que os verbos lá na competência privativa são verbos praticamente assim de ordens e tomadas de decisões. É uma medida de uma autoridade, tá? Que autoriza, que suplementa, que legisla, ok? E aqui na competência comum você vai prestar atenção que os verbos têm aquela ação de cuidado, de proteção, tá? E aí vamos ver no artigo 50. É de competência administrativa comum ao município, da União e do Estado, observada a Lei Complementar Federal, o exercício das seguintes medidas. 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Então, isso aqui, zelar, cuidar. Aqui tá claro, né? Constituição, todo mundo tem que cuidar. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Olha aí, cuidar. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Impedir a evasão e a destruição e a descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico. Então, impedir a evasão, impedir a destruição, vou estar ali cuidando, protegendo aquelas obras. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, é um dever de todos, certo? Proteger o meio ambiente e combater a poluição de qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, fomentar a produção, incentivar essa produção agropecuária, promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais de saneamento básico, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Olha aí, o registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos. Tem que ser uma coisa de todos, tá bom? E se registrar, acompanhar e fiscalizar, um cuidado de todo mundo. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Beleza? Então, é um dever de todos. São essas as competências comuns, tá? Que é de responsabilidade da União, dos Estados e do município, certo? Artigo 51. Ao município compete suplementar a um outro tipo de competência a legislação federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, já vimos antes isso. E o parágrafo único traz que a competência prevista neste artigo será exercida em relação às legislações federal e estadual no que digam respeito ao peculiar interesse municipal, visando adaptá-las à realidade local. Então, se fizer esse joguinho aí de competências e colocar a comum, facilmente você identifica, tá? Dá uma atenção especial aí aos verbos, nos verbos, que facilmente você vai identificar. A comum é mais fácil, acho que talvez nem caia por ser tão fácil. E aí tem uma questãozinha. Compete privativamente ao município de Maricá, exceto, olha lá, legislar sobre assuntos de interesse local é uma competência privativa? Sim, legislar, olha o verbo. Elaborar o orçamento anual e plurianual de investimento é uma responsabilidade de alguém superior? Sim. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas
Quem cobra de você alguma coisa em casa? Teus pais, tá certo? Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos. Quem concede isso? Não pode ser a Câmara, o município. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Aqui sim está a nossa resposta, porque isso aqui é uma competência comum, ó, estabelecer e implantar uma política de execução para a segurança no trânsito. E aí? Organizar e prestar diretamente. O que você acha? Vamos para a nossa resposta. Será que eu te respondi certo? Será mesmo que estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito é uma competência comum ou privativa? Hein? Vamos lá. Nossa alternativa correta, a alternativa é. Isso é uma responsabilidade de todos, ok? É uma competência comum, como eu já havia falado. Bom, eu iria terminar esse vídeo aqui, mas eu acho que dá pra gente fazer mais uma lida sobre as outras competências, beleza? Bom, mas aqui eu já deixo claro, se você quiser ajudar o canal, você sabe como lá na descrição do vídeo tem o passo a passo, tá bom? Ajudar o canal é muito importante para eu poder melhorar os vídeos, a qualidade, enfim. Se você gostou, se você quiser, você pode ajudar, beleza? E aqui uma frasezinha: que não desista nunca, o sucesso virá de acordo com sua dedicação. Então fica aqui se dedicando, ok? Vamos embora. Das atribuições da Câmara Municipal. Bom, aqui já entrou a Câmara, né? No artigo 75 diz que é da competência exclusiva da Câmara Municipal. Exclusiva, só ela pode competir, realizar essas atribuições aqui. Eleger os membros de sua mesa diretora, elaborar o regimento interno, organizar os serviços administrativos internos e prover os cargos respectivos, propor a criação ou extinção dos cargos dos serviços administrativos internos e a fixação dos respectivos vencimentos, observados os parâmetros estabelecidos em lei. Conceder licença ao prefeito e ao vice-prefeito e ausentarem-se, né, do município quando a sua ausência exceder a 15 dias. Então, prefeito e vice jamais poderão se ausentar do município sem autorização aqui do presidente da Câmara, tá bom? Por mais de 15 dias. Tá gostando? Deixa teu like aí, tá bom? Like e comentário. Vamos nessa. Artigo 53. Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica profissional, nos casos em condições previstas em lei. É o que traz os parâmetros aqui no inciso 4, certo? Conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores, exceder a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município mediante controle externo, tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de 60 dias de seu recebimento, decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores, nos casos indicados na Constituição Federal e na Lei Orgânica e na legislação federal aplicável. Autorizar a realização de empréstimos ou de crédito interno ou externo de qualquer natureza, de interesse do município. Proceder a tomadas de contas do prefeito através de comissão especial, quando não apresentadas à Câmara dentro de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa seguinte. Estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões, cabe aí à Câmara Municipal. Ouvir secretários do município. Se vier na tua prova que a Câmara Municipal não pode ter reuniões em outros locais, não pode haver mudança de sede, pode sim, temporariamente é autorizado, e a Câmara que toma essa decisão. Ouvir secretários do município ou autoridades equivalentes quando, por sua iniciativa e mediante entendimento prévio com a mesa, comparecer à Câmara Municipal para expor assunto de relevância da secretaria ou dos órgãos da administração de que forem titulares. Deliberar sobre o adiamento
e a suspensão de suas reuniões, criar comissões parlamentares de inquérito sobre fato determinado e com o prazo certo mediante requerimento de 1/3 de seus membros, conceder título de cidadão honorífico ou conferir homenagens a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município ou nele tenham destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, solicitar a intervenção do Estado no município, processar e julgar o prefeito nas infrações político-administrativas, bem como pronunciar nos crimes de responsabilidade, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, fixar observado que dispõe o artigo 55, inciso 23, e o artigo 126 aqui da Lei Orgânica para cada exercício financeiro, a remuneração do prefeito, vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores. Autorizar cada um dos atos de retomada, intervenção ou expropriação de bens de empresas que explorem serviços públicos, sempre condicionada a justa e prévia indenização em dinheiro, consoante o princípio inserido no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Dar posse ao prefeito, ao vice-prefeito, bem como os respectivos compromissos ou renúncias, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitarem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, suspender a execução no todo ou em parte de lei ou de ato normativo ou municipal declarado inconstitucional por decisão definitiva do Tribunal de Justiça, autorizar o Executivo a assinar convênios, consórcios, contratos e outros acordos de qualquer natureza com entendimento de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiros, em que haja emprego de recursos financeiros, materiais ou humanos da municipalidade. Autorizar referendo e convocar plebiscito, autorizar previamente alienação a título oneroso de bens do município, em conformidade desta lei, emendar a lei orgânica, promulgar leis, no caso de silêncio do prefeito, expedir decretos legislativos e resoluções. Gente, talvez você se confunda um pouco lá as competências do município e alguma coisa da Câmara, tá? Mas aí na hora você identifica, faz aquela leitura cuidadosa, se cair alguma coisa de competência comum você já descarta, e aí você vê ali quem pode mais, tá? Quem manda mais, e aí vem aquele que meio que executa o que o maior mandou, as ordens, tá bom? Declarar a perda de mandato de vereador na forma do artigo 83, tal, ordenar a sustação de contrato impugnado pelo Tribunal de Contas, apreciar vetos, aprovar por iniciativa de 1/3 e pelo voto favorável de 3/5 dos seus membros, moção de desaprovação a atos dos secretários municipais, sobre cujo procedimento, discussão e votação disporá o regimento interno da Câmara Municipal, assegurando-lhes o direito de defesa no plenário. Autorizar previamente a maioria absoluta de seus membros, proposta de empréstimo externo a ser apresentado pelo prefeito ao Senado Federal, autorizar a criação, fusão ou extinção de empresas públicas ou de economia mista, bem como o controle acionário de empresas particulares do município, fixar o número de vereadores para cada legislatura, guardando proporção com a população do município existente até 31 de dezembro do ano anterior ao da eleição, apurada pelo órgão federal competente, referendar as desapropriações e as permissões ou autorizações para usos de bens municipais por terceiros, dispor sobre a criação, organização e funcionamento de conselhos municipais, autorizar a concessão de serviços públicos na forma da lei. Bom, essas foram as atribuições da Câmara, tá? Agora, rapidinho, as atribuições do prefeito. Então, compete aqui ao prefeito iniciar o processo legislativo na forma e casos previstos na lei orgânica,
tá? Representar o município em juízo e fora dele, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos para sua fiel execução, vetar no todo ou em parte os projetos de lei aprovados pela Câmara, nomear e exonerar os secretários municipais e os diretores dos órgãos da administração direta ou indireta e os administradores distritais, decretar nos termos da lei a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social com referendo da Câmara. Tá? Não confunda essa desapropriação aqui com a desapropriação lá do município, tá? Você vai ver lá que o verbo é diferente. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos, permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros com o referendo da Câmara, prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores, enviar à Câmara projetos de lei relativos ao orçamento anual e ao plano plurianual do município e das suas autarquias, encaminhar à Câmara até 15 de abril a prestação de contas, bem como o balanço do exercício findo, encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei, fazer publicar os atos oficiais, prestar à Câmara dentro de 15 dias as informações pela mesma solicitadas, salvo prorrogação ao seu pedido por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção das respectivas fontes de dados necessários ao atendimento do pedido, prover os serviços e obras da administração pública e superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara. Colocar à disposição da Câmara dentro de 10 dias de sua requisição as quantias que devem ser despendidas de uma só vez e até o dia 20 de cada mês corrente os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares e especiais. Aplicar multas previstas em lei e contratos, bem como revê-las quando impostas irregularmente. Resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representação que lhes forem dirigidas. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis às vias e logradouros públicos mediante a denominação aprovada pela Câmara, convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse da administração o exigir, aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento, zoneamento urbano para fins urbanos. Aqui aprova os projetos, tá? Apresentar anualmente à Câmara o relatório circunstanciado sobre os estados das obras e dos serviços municipais, bem assim o programa da administração para o ano seguinte. E tem mais, organizar os serviços internos das repartições criadas por lei com observância do limite das dotações e elas destinadas, contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante prévia autorização da Câmara, providenciar sobre a administração dos bens do município e sua alienação na forma da lei, organizar e dirigir nos termos da lei os serviços relativos às terras do município, desenvolver o sistema viário do município, conceder auxílios, prêmios e subvenções nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição prévia anualmente aprovado pela Câmara, providenciar sobre o incremento do ensino, estabelecer a divisão administrativa do município de acordo com a lei, solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado e da Guarda Municipal, conforme o caso, para a garantia do cumprimento de seus atos, solicitar obrigatoriamente autorização à Câmara para ausentar-se do município por tempo superior a 15 dias. Tá? Então, quem autoriza essa saída aí é a Câmara e ele solicita, lógico, né? Mas adotar providências para conservação e salvaguarda do patrimônio municipal, publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária, estimular
a participação popular na formulação das políticas e de sua ação governamental, estabelecendo programas, incentivos e projetos de organização comunitária nos campos social e econômico, cooperativas de produção e mutirões. E por último, enviar à Câmara toda a documentação relativa à celebração daquilo a que se refere, né, o inciso 24, que é adotar aqui as providências, do artigo, não é daqui, é do artigo 75, tô ficando louca, e aqui nem é 34, do artigo 26, do inciso 26 do artigo 75, a qual será anexado uma exposição dos motivos considerados pela Prefeitura para sua realização. Gente, fazer a leitura dessas atribuições e competências é um pouquinho chato, né? Eu até entendo você se você ainda não fez essa leitura, tá? Facilitei um pouco a tua vida, espero ter facilitado, ter feito essa leitura. Se você não tem muito tempo de fazê-la, você vai ouvi-la, beleza? Bom, e ficamos aqui por hoje, tá? Espero mesmo de coração ter ajudado vocês. Eu fiz isso pensando, porque eu tava lendo, eu falei assim, gente, é muito chato ler isso, tá? É melhor às vezes você ouvir. Para quem é dona de casa, para quem não tem muito tempo, põe o vídeo aí, ó, vai arrumando a casa, fazendo a tua comidinha e vai ouvindo as atribuições, beleza? Bom, novamente, né? Nossa frase: somos o que repetidamente fazemos. E lembre-se, a excelência não é um feito, é um hábito, ok? Não é porque você fez que você alcançou excelência, não. O excelente está sempre fazendo, sempre tentando. Então a excelência é um hábito, tá? Então somos excelentes sim no que fazemos, que estamos aqui estudando, e vamos alcançar sim o topo da excelência, que vai ser a tua aprovação. Beleza? Então fiquem com Deus, boa sorte, não esqueça de compartilhar o vídeo, de deixar teu like e lembre-se do desafio. Até, eu acho que a gente pode conseguir, né? 1000 visualizações até segunda-feira. Se este vídeo tiver 1000 visualizações até segunda-feira, faremos uma live, acho que no dia 4, vou ver bem a data, mas na primeira semana de outubro. Certo? Uma live de revisão da lei orgânica, ok? Beleza? Então, fiquem na paz. Fui!